Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o fascismo. Bom, o que é esse fascismo que todo mundo está falando hoje em dia, né? Por que se fala muito sobre o fascismo hoje? Então, o que é esse fascismo? Esse fascismo ele é um comportamento que está diluído na população. O fascismo ele é um movimento, ele é, além de ser um sistema político, ele é um sistema de captura dos desejos das pessoas. Então ele é muito profundo. Alguns estudiosos afirmam que ele é fruto da própria democracia, não é? É inerente ao processo democrático. O fascismo está lá dentro dele, porque geram pessoas fascistas. O que é ser fascista? Ser fascista é aquela pessoa que é unilateral, aquela pessoa que luta pelo comportamento único, que luta pela unicidade dos comportamentos e pela centralidade de comportamentos num único tipo. É o uno totalizante, ou seja, nós temos um Estado que é assim, uno e totalizante, centralizador e totalizante de uma classe social. Então o fascismo ele está diluído num monte de pessoas, e quando a democracia fraqueja e existe algumas contradições dentro da democracia, surge a partir dessa diluição fascista uma aglutinação desses fascistas que se unem através de uma figura que sintetiza tudo isso, uma figura que vai aglutinar todo esse fascismo que está diluído em cada um de nós, se junta e elege uma pessoa como aquele indivíduo que vai unificar os comportamentos, unificar as atitudes, tornar único, uma regra única, a exaltação da segurança nacional, a exaltação do militarismo, comportamento único, uniformidade, não é? E isso não é bom. Por que não é bom? Porque se nós olharmos a vida, nós olharmos as pessoas, a vida é múltipla. Ela não tem um único modelo. A vida são infinidades de possibilidades. A vida é algo descentralizado. A vida é algo que produz incessantemente. A natureza é produtora de coisas incessantemente. Tudo é produzido pela natureza e diversas coisas são produzidas. Então, a multiplicidade é muito importante para a vida se manifestar. Ao contrário, quando eu impeço que essa multiplicidade se manifeste, eu estou diminuindo a vida. Eu estou impossibilitando que outras coisas aconteçam. Existe, então, me parece, um paradoxo muito importante aí. Quando a ordem patriarcal começa a ter uma queda, onde a figura de poder patriarcal começa a se definhar, não é? Existe uma tentativa brutal de restabelecer essa ordem. Então, quando a liberdade começa a se instituir e essa sociedade, que antes era verticalizada numa ordem patriarcal, numa ordem do Estado centralizador, do pai como uma figura de chefe da família, não é? E das instituições com uma hierarquia rígida, né? De cima para baixo, em todas elas representando um modelo básico da sociedade. Quando essa sociedade começa a se horizontalizar e existe uma igualdade e começa a se diminuir a intolerância, a liberdade começa a se instituir de uma maneira democrática dentro dessa própria sociedade,
há grupos, o fascismo está diluído, que ressurge para resgatar essa ordem patriarcal instituída de obediência cega, de comportamentos únicos e de uma submissão. Então, o fascismo é o controle, é o exagero de exaltação da segurança nacional, é a tentativa de colocar inimigos, não é? É a tentativa de colocar uma moralidade, uma coisa rígida, um controle excessivo de moralidade e de comportamentos, não é? Então nós temos uma tentativa de resgatar uma ordem patriarcal vigente numa obediência cega, né? Instituída há muito tempo. Então a liberdade, ela vai ser um paradoxo. Enquanto que a gente luta pela liberdade, quando chegamos próximo dela, existe um movimento de contra-liberdade que põe tudo a perder, não é? Então o fascismo é diferente também de um regime totalitário. Um regime totalitário também é uma ditadura, que pode ser de direita ou de esquerda, mas o regime totalitário, todas as pessoas estão envolvidas para trabalhar e desenvolver uma competência para o Estado, então tem um objetivo, né? No fascismo não é para trabalhar para o Estado, no fascismo essa imagem não é totalitária, essa imagem ela é para uma pessoa, para um líder, como foi na Alemanha do nazismo, de Hitler e de Mussolini, né? Esses dois movimentos, o fascismo na Itália com Mussolini e o nazismo na Alemanha, que é o fascismo alemão, eles têm essa característica. O pai, Benito Mussolini se tornou o pai da Itália, o Hitler se tornou o pai da Itália, a mãe é a pátria, não é? Então eu tenho que restituir, porque eu sou o pai, eu sou o líder, eu sou a lei, vocês têm que me obedecer cegamente, e as pessoas seguem isso, não é? É um domínio, uma dominação, é um processo meio masoquista de se entregar a um eu que se anula em detrimento de um eu de um líder, não é? Na Alemanha nós tivemos isso, né? Não é verdade? Então o fascismo está ressurgindo no mundo e nós temos que eliminar o fascismo em nós. Se ele está diluído, nós temos que ter condutas não fascistas. O que eu faço para os outros que eu quero determinar sobre ele uma imposição de comportamento que eu quero que ele tenha? Então nós temos que observar as nossas condutas. Será que eu sou uma pessoa que luta por liberdade, mas nos meus microespaços eu sou autoritário, eu imponho a minha forma de ser às outras pessoas, eu domino as outras pessoas? Então, embora você lute por liberdade, você é fascista em diversos espaços da sua vida. Nós podemos ver isso, por exemplo, na sala de aula, professores que lutam e falam que lutam por liberdade e impõem as coisas aos alunos. Nós podemos ter também analistas, psicanalistas, psicólogos, que as pessoas procuram eles para uma terapia e para uma análise, mas a relação dele com o paciente é uma relação de dominação. Então todo fascista procura poder. Então, se ele procura poder para se estabelecer e se satisfazer e se sentir superior aos outros, é uma relação fascista. Então, nós temos que ver, cada um de nós temos atitudes fascistas. Parece que está dentro de nós essas atitudes fascistas de dominação, nos diversos e pequenos espaços. Não é o Estado. O Foucault vai dizer isso, né? que é um filósofo. Os microespaços que manifestam o fascismo. Então nós temos que ter cuidado com isso, nesse paradoxo, que eu luto por uma liberdade da boca para fora, mas eu pratico o fascismo
com as pessoas que estão à minha volta, não é? Nesse sentido, nós temos que desenvolver, dentro da terapia e dentro da análise e dentro da psicanálise, numa psicanálise que eu acredito, não é ter poder sobre o meu analisando. Eu, como analista, eu não quero ter poder sobre o meu analisando. Eu quero ter o quê? Uma relação de igualdade. Uma relação onde nós tenhamos confiança um no outro, onde eu não domino ninguém, nem tenho poder de determinar nada para o meu paciente. E que ele crie uma autonomia, não é? Uma atitude onde ele vai decidir a sua história. Lógico que dentro da ética. Não estou falando para que ele deixe de cumprir as regras, mas ele participe da construção das regras de uma sociedade. Não aceite essas regras prontamente. As regras existem, mas elas podem ser mudadas. A partir do quê? De revoltas. E aí nós vamos entrar numa outra questão importante. A revolta traz o quê? Uma necessidade de liberdade. E não ao contrário, a liberdade leva à revolta. A revolta como movimento que está me deixando incomodado e num mal-estar que eu preciso mudar. Então nós procuramos um consultório psicanalítico para isso. Eu estou com uma revolta, um incômodo, um mal-estar, onde eu quero mudar e olhar para mim e a partir dessa revolta eu encontrar liberdade. E não é ao contrário. É a revolta que me leva à liberdade e não a liberdade que me leva a se revoltar. Então, em outros vídeos, nós vamos discutir essa questão da autonomia. Como que eu posso ser autônomo, né? Nós podemos ser autônomos desde que tenhamos o quê? Uma capacidade de avaliar e ter bom senso sobre as regras. Eu posso criar minhas regras, eu posso obedecer às regras dentro de algumas restrições e flexibilidades. Eu posso criar em cima das regras, não é? Eu posso construir uma história onde eu posso viver bem de acordo com minhas necessidades e eu construo a minha própria vida. Então o caráter analítico visa isso. Não é você ser parecido com o seu psicanalista, mas é o que? Você criar uma liberdade para você e criar uma autorregulação e um governo de si mesmo. Esse é o objetivo do tratamento. E não se livrar de algumas regras, de algumas repressões, de muitos recalques e entrar em outro. É isso. Até a próxima.